Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Muitos fatos vamos falar agora. Para você que quer conhecer mais sobre o regramento da maçonaria, esse vídeo é para você. É oriundo da dúvida de um irmão aqui do Brasil, né, referente aos landmarks, né, os pontos da maçonaria, os pontos de regularidade da maçonaria, como é que funciona isso, landmarks de Mackay são universais, esse tipo de coisa. Nós vamos falar desse regramento importantíssimo. E agora, você que não atentou muito, você que é um maçom e não atentou muito a essas coisas, nós vamos abrir uma caixa de Pandora. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui agora pela primeira vez, claro, faça a sua inscrição aqui no canal, já deixa o like, ative as notificações, assim você fica por dentro de todos esses assuntos que a gente trata aqui sobre maçonaria e coisas afins, né? Muita coisa. Estudar maçonaria é estudar o desenvolvimento do homem em seus mais íntimos aspectos, né? E a maçonaria é o recipiendário da grande intelectualidade do ser humano. Então vamos dar uma olhadinha aqui na pergunta do irmão aqui, que é a seguinte, o irmão aqui, irmão Lineu, um forte abraço, obrigado aqui pela pergunta, certo? A questão é a seguinte: boa tarde, meu irmão. Obrigado por mais um vídeo e instrução. Sou obreiro de uma loja de York, né, do Rito de York, né, ou Emulation Rite, como alguns conhecem, né? Então, ou seja, ele faz parte do Grande Oriente do Brasil, né? Nós temos no grande, meu cabelo aqui, né? Meu platinado aqui. Ele faz parte do Grande Oriente do Brasil e nós temos o Rito de York. Já vamos entrar nos detalhes aí da questão, né? O que é o Rito de York? É norte-americano, é inglês e tal. Então vamos falar um pouquinho sobre isso daí também, que é o sexo dos anjos, né? Aí dentro da maçonaria, né? Ou Emulation Rite, como alguns conhecem. Não sabia que os landmarks eram convenções dos americanos e que os ingleses não seguiam esses landmarks. Pois é, eu já fiz uns vídeos aqui falando sobre essas questões, né? Vídeos antigos, lá no começo do canal eu já expus essa questão, né, do regramento dos 8 pontos de regularidade da maçonaria, a questão dos landmarks que são aceitos aqui no Brasil, né, mas não existem somente eles, né? Já falei sobre essas questões em vídeos anteriores. Vamos dar uma revigorada, uma rememorada, melhor, né? Uma rememorada e até uma revigorada também, por que não, né? Poderia fazer um vídeo explicando a maior diferença entre essas convenções? Sei que existe a Constituição de James Anderson. Isso é uma coisa à parte, né? Que a base da maçonaria é especulativa. Eu não gosto desse nome especulativo. É maçonaria contemporânea, né? Certo? Mas não sabia que não era tratada como um landmark. Não. Nós tem em mente a seguinte questão. Primeira questão, né? A maçonaria tem uma associação e possui uma série de regramentos, né? A primeira convenção, né, primeiro regramento surgido dentro do sistema obediencial, ou seja, o surgido lá em 1717, na grande loja de Londres, Westminster, né, que foi a culpada, vamos pôr assim, né, de surgir a questão da potência do grão-mestre, surgiu lá, né? Então, houve, resumidamente falando, para quem não sabe, houve uma reunião de 4 lojas, o grão e a grelha, a copa, a uva, a coroa e a maçã, né, que se reuniram para fizeram uma reunião para criar um sistema de obediência. Aquelas lojas eram lojas selvagens, não existia regramento, cada um fazia o que queria, né? Então eles decidiram se juntar, na verdade, e fazer uma instituição maior, que seria a grande loja, sob a qual essas 4 lojas se jurisdicionariam, né? Estariam jurisdicionadas sobre a grande loja de Londres. Esse é o sistema obediencial, né, da maçonaria, né? Potência, surgiu lá. O nome potência, né? Potência é algo que vai vir a ser, né? Que ele está em, como é que é? Em um estado que virá a se tornar, né, um potencial, vem de potência, né, isso daí é da física, da filosofia também. Então, agregaram esse nome, né, de sistema obediencial ou potência, né, potência. Então, aqui no Brasil, nós temos aí 3 linhas, né? Uma é o Grande Oriente do Brasil, ao qual eu faço parte, e o irmão aqui também, né? Pela questão do Rito de York, Emulation, né? Emulation, basicamente eu posso estar enganado, né? A Comab também trabalha um Emulation, né? Mas, e as grandes lojas também, obviamente, né? E chamam de Rito de York. Então tem aí um problema, né? Primeira coisa, né? Nós temos que entender que, assim, primeira questão, né? Por que eu falei de Londres? Londres é no sul.
É onde surgiu a maçonaria nesse sistema obediencial. Só que tinha o pessoal de York. No sul eram os modernos, no norte eram os antigos, resumidamente falando. Né? Em 1717 surgiu, na verdade começou um movimento muito antes, né? E os, vamos pôr assim, os modernos, né, que são as pessoas de Londres, né, os irmãos de Londres, se anteciparam e fizeram esse sistema. Né? Mas a coisa já vinha se organizando, a maçonaria já existia, né, como eu vivo falando aqui no canal Fatos Maçônicos, né, nós temos movimentos maçônicos de naturezas diferentes, de maçonaria de cultura diferente. Você vê na Escócia, por exemplo, é mais antiga do que na Inglaterra, só que era uma maçonaria mais operativa, ligada à coroa naquela ocasião. Tem os estatutos de Shaw, por exemplo, lá, que é de 1598, 1599, né, que a maçonaria lá era uma espécie de um departamento, né, departamento dentro da coroa escocesa. Daí nós temos a maçonaria acontecendo, por exemplo, lá na França, como uma espécie de clube, né, já mais ou menos naqueles moldes maçônicos, né, que trabalhavam com outras coisas, não era uma coisa tão organizada. E também nós temos na Alemanha, que era muito mais ligada à questão operativa. Né? Então, cara, é um movimento extremamente complexo se a gente falar dessa base da maçonaria como operativos, né? Vamos dizer, dessa linha que influenciou a maçonaria, que os operativos, de forma geral, eles são apenas uma linha que influenciou. Nós acabamos utilizando o mesmo nome de maçons, as ferramentas, né, os símbolos, o avental, as luvas, vem dessa linha, mas não é a única linha, né? Por isso que eu não concordo com essa questão do especulativo operativo, né? Os pedreiros antigos lá, que fizeram as guildas, não, de um dia para a noite, não se transformaram em intelectuais que é a maçonaria de hoje. Né? Então, o que eu coloco assim na melhor desse entendimento, podemos pôr, né? Que a maçonaria é um ponto de convergência de várias e várias linhas. Por que eu falo isso? Né? Nessa reunião, ela foi muito importante lá em 24 de julho de 1717, porque nós tivemos o encontro, né, dessas lojas que não existia a organização, né? Elas existiam, trabalhavam nas tavernas, né? Taverna é um bar, um boteco, que a gente fala no Brasil, era um bar que tinha uma sala especial, lá e o pessoal se reunia para conversar, para jogar a carta, para fazer negócios, né? Para discutir política e uma série de outras coisas mais. Daí também para se instruir, tinha também como é que apresentação, né, de literatura, de outros tipos de arte, de música, tinha uma série de coisas nesse sentido, nessas tavernas, né? Então, são os clubes de cavalheiros, né? Eu detalhei bem isso daí naquele meu livro, A Tradição Maçônica, e no curso lá, Tradição Maçônica em Vídeo, lá no meu site, não deixe de conferir, certo? Essa é uma outra linha, né? Nós temos as linhas acadêmicas, né, que vem da questão do ressurgimento ou do resgatar, melhor falando, do conhecimento clássico, de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, de São Tomás de Aquino, certo? É o ressurgir desse conhecimento antigo, né, das escolas helenísticas, os estoicos, os céticos, os cínicos, né? Hoje o cinismo tem uma outra conotação, mas tinha os cínicos, né? O Diógenes, certo? O distanciamento da questão material, né? Uma via mais intelectual, certo? Então, enfim, a maçonaria ela é o recipiendário de uma série de linhas, basicamente operativos, né, como a gente vê os maçons operativos das guildas, etc. e tal. As tavernas também, que eram comerciantes, eram pessoas do povo que trabalhavam o dia inteiro e iam tomar uma lá, e depois começou esse movimento, né? Isso daí é um movimento antigo, já é de 1508, né? Começo da era elisabetana começou esse movimento. E também temos essa questão da doutrina mais, talvez assim, o que nós podemos pôr assim, mais importante, que é esse conhecimento clássico, né? Então a maçonaria traz essas linhas junto com ela. E é muito mais amplo do que eu falei, isso daí é o resumo do resumo, né? Esse aqui é o en passant que eu falo aqui. E daí tá, 1717 começou o regramento. Por que eu digo isso? Né? Eu falei, porque lá os caras que montaram, os caras no melhor dos sentidos, os grandes irmãos, né? O James Anderson, né? O pastor presbiteriano, era pedreiro? Não, era um pastor presbiteriano. Daí você tinha o Jean-Théophile Desaguliers, que é o cara assim, esse é o cara da maçonaria, né? Que era um polímata, porque ele era um cientista, ele também era um sacerdote anglicano, né? De outra linha, diferente do James Anderson, de uma outra linhagem, certo? Mas tinha um envolvimento
com a religiosidade, você veja. Ele também tinha um doutorado em Direito, e Direito Canônico. Cara, o cara era inventor, trabalhava lá na Royal Society, tem uma pancada de material que o Desaguliers fez, existe hoje, é só procurar na internet, sabe? O cara é que nem eu falo, um polímata, né? Um cara que agrega um monte de coisa, consegue fazer um monte de coisa junto, assim, fantástico, certo? E o George Payne também, né? Então era o Anthony Sauer, que foi o primeiro grão-mestre, que era um bibliotecário, né? Naquela reunião estava o Anthony Sauer, o Desaguliers, o George Payne, né? Que foi o segundo grão-mestre, ele era um comerciante, e o James Anderson, né? Então o que aconteceu? Fizeram essa reunião e ali começou a estruturação da maçonaria, né? E a primeira questão, né, foi do regulamento. Então ali se estruturou, né? Primeiro eram só companheiros, né? As pessoas que estavam entrando eram aprendizes, eram companheiros, e ali surgiu a primeira questão do grão-mestre, né? Porque só existiam esses graus, né? O grau de mestre veio surgir em 1725, né? Ele se estabeleceu em 1738, né? E nesse período a maçonaria começou a crescer bastante, tanto na Inglaterra melhor se estruturando, quanto na França também, que nós tivemos um boom gigantesco na França. Disso daí que eu conto tintim por tintim lá no meu Entenda a Maçonaria, que o link tá aqui embaixo. Então, faz tempo que eu falo dessas coisas, meu irmão Lineu, certo? E daí os regramentos foram acontecendo. Daí, para você ter ideia, assim, o pessoal dos modernos com os antigos, né, ou seja, o pessoal de Londres com o pessoal de York, que era do norte, acabaram se juntando. 1813 que aconteceu essa situação, né? E daí olha que interessante, é uma coisa bem bacana da gente entender, quem gosta de estudar maçonaria, você ver que o pessoal de Londres estava mais perto da França, né? Só atravessar o canal estava mais perto do que o pessoal de York. O pessoal de York teve uma influência muito na maçonaria norte-americana, né? Certo? Então, tanto é que o rito lá nos Estados Unidos chamado rito, tem um sistema lá maçônico lá nos Estados Unidos chama Rito de York. Certo? A influência direta da cidade de York, certo? Da Inglaterra, certo? E na França, a base dos ritos que nós temos franceses hoje, que é o rito escocês antigo aceito, o rito adoniramita, o rito moderno, o rito escocês retificado, eu ia falar estrita observância templária, não é mais, agora é rito escocês retificado, né? A base desses ritos é o rito dos modernos, né? É o rito dos modernos. Beleza, daí a pergunta que ele fez aqui, eu não sabia que os trabalham no emulation, né? Então tem essa questão, quando veio para o Brasil, só para a gente esclarecer, quando veio para o Brasil essas práticas inglesas, foi colocado o rito de York. Escolheram esse nome, né? O que é esse emulation, né? O que é emulação? Emulação é cópia. Quando fizeram, lá em 1813, a grande loja unida da Inglaterra, ou seja, uniu o pessoal do norte com o sul, eles fizeram uma instituição só para o país inteiro e começaram a expedir as cartas patentes também, né? Que é a questão da regularidade. Quando aconteceu esse tipo de coisa, na verdade, eles criaram um rito lá, um procedimento, né? O rito, entenda, um procedimento para que a reunião se desenrolasse. E isso daí, as lojas, daí, a potência, ela criou esse rito, e as lojas começaram a copiar esse rito, por isso que é emulation, né? Que seria o rito feito pela grande loja, e assim até hoje. Ele não é o único rito, existe um outro, o standard, nossa, tem o rito escocês standard também, né? Tem o standard que é o escocês, nossa, tem uma série de ritos ali dessa linha inglesa. O mais conhecido aqui pela gente é o emulation, né, seria o emulation, trabalhos de emulação que a gente fala, né, que são os trabalhos que são feitos na grande loja. Mas aqui no Brasil, quando chegou, veio colocar o nome de Rito de York. Daí já causou uma confusão, por quê? Porque existe um sistema norte-americano que chama York. Né? Então hoje, por exemplo, assim, fica um negócio muito louco, né, porque você vai numa loja do Grande Oriente do Brasil, por exemplo, você vai lá no Rito de York, só que a execução é o emulation. E você vai numa loja, por exemplo, da Comab, você vai ter o Rito de York, daí eles falam, né, Rito de York norte-americano, mas você vai lá no Rito de York, é o Blue Lodge americano. É difícil, complicado, para quem não convive, que isso daí é extremamente complexo de entender. Mas assim, trocaram o nome do rito, basicamente, né? Seria o emulation, né? O nome correto seria o emulation, ok? Beleza? E daí ele perguntou ali, eu não sabia que os landmarks eram convenções, né? Ele pôs ali, eu não sabia que os landmarks eram convenções dos americanos e que os ingleses não seguiam. Então, aí que está o X da questão que a gente vai conversar agora, né? Que vamos ver o seguinte aqui, né?
A questão aqui é o seguinte, vamos ver a questão do landmark. Cara, super simples, né? Super simples, olha aqui, ó. Eu tô na Wikipédia. Landmarks na maçonaria são antigas obrigações, ou seja, são marcos, né? É o regramento, basicamente é um estilo de regramento que foi sendo adotado, que foi sendo desenvolvido, certo? Foi sendo desenvolvido, desculpa, durante o tempo. Daí você vai ter aqui, ó, por exemplo, se você começar a perceber, você veja, Grande Loja de Londres, que eu falei, né? Grande Loja de Londres, Westminster, 1717, né? Daí Grande Loja da Inglaterra, 1813, que foi a fundação da Grande Loja da Inglaterra. Daí você tem aqui, ó, na página da Wikipédia, cara, que é o, assim, ó, é o conhecimento raso, mas traz algumas coisas. Né? Você veja aqui, ó, primeira grande tentativa, ó, Landmarks de Mackay. Daí que fala, você vai lá, bate lá, Landmarks, né? Coloca no Google, vai aparecer isso daí. Landmarks de Mackay. Daqui vai estar descrito. Olha aqui, ó. Daqui tem a data, que foi feita em 1858, né? O Mackay é um cara especialíssimo, né? Ele é muito genial também, o Albert Mackay. Para quem não conhece, recomendo que faça uma pesquisa mais apurada. Nossa, ele foi responsável por muita coisa. Ele foi o cara que iniciou o Albert Pike, né? Lá que foi o grande, vamos dizer assim, o soberano comendador lá em 1864, do Supremo Conselho do Rito Escocês, né, que é o conselho mãe do mundo, né, foi ele que iniciou o Pike, para quem não sabe, né. Então o Albert Mackay, tá aqui, ó, a carinha dele ali, ó, foi um médico estadunidense e é mais conhecido por ser autor dos vários livros, artigos sobre maçonaria, sobretudo os landmarks, né. Então o Albert Mackay, vamos só entrar nessa página para ver aqui. Ó, a data dele, 1807, né? Ele nasceu em 1807 e morreu em 1881, certo? Só para você saber, né? E os landmarks, voltando ali, certo? São de 1858. E daí aqui está descrito, né? Daí, aqui já dá aqui você já tem uma noção, que aqui está falando landmarks de Pike. Então o Pike também, né, fez o seu regramento, né? O que ele achava que era correto. Que são 5 aqui, ó, necessidade de maçom reunir loja, governo de cada loja por um venerável mestre, 2 vigilantes, né, que você vai ver as réplicas aqui do Mackay, né, o Pike, ele é posterior ao Mackay, né, a cobertura dos trabalhos de loja, a crença no grande arquiteto no universo numa vida futura, e a proibição de divulgação dos segredos da maçonaria, ou seja, sigilo maçônico, certo? Daí ele fez os landmarks, escreveu Moral e Dogma e publicou pra galera. Detalhes, certo? Mas aí eu vou chamar a atenção, só para você saber, nessa questão do landmark é o seguinte, ou seja, você entendeu que são regramentos que foram surgindo com o decorrer do tempo. Eles não surgiram na Inglaterra. Na Inglaterra eles têm os regramentos deles. Os landmarks, quando se fala aqui no Brasil, se fala de landmarks, pensa que é uma coisa só. Cara, mas agora você vai ver o seguinte, né? Aqui, nessa página aqui, ó, que em português, inclusive, é bacana por causa disso, né, que é o Freemason PT, né, .pt. Ali tá aparecendo, não tá aparecendo? Cadê? Cadê? Deixa eu puxar aqui. Ó, aqui, ó, Freemason, ó, freemasonpt.landmarks. Tá, vamos por aqui, só pra gente ver melhor aqui. O Freemason, é essa página aqui, ó, que o pessoal conhece, né? É só você assinar a newsletter, né? Aqui ele colocou aqui, ó, os landmarks. É só você clicar, os landmarks, né? Aqui eu não sei se quem assinou o artigo, né? É um artigo grande, certo? Deixa eu ver se tem alguém que assinou aqui esse negócio. Antônio Onias Neto. Tá, beleza. Eu não sei se é o mesmo Antônio Onias que era aqui do Brasil, certo? Eles replicam muita coisa lá. Essa página é uma página de português de Portugal, certo? Um trabalho bacana também, mas replica várias coisas aqui do Brasil. Então, o que acontece? O que eu chamo a atenção, né? Para você que pensa que o landmark de Mackay é o único tipo de regramento, né? Ele é o mais aceito aqui no Brasil, mais conhecido, mas não é o único. Inclusive aqui nós temos um que está faltando, que eu dei uma olhada por cima, está faltando os landmarks do Joaquim Gervásio de Figueiredo, que ele também, né, um escritor maçônico, né, das antigas, um trabalho excepcional a respeito de maçonaria no contexto geral, né, da coisa, e também ele tem os seus regramentos, né. Então aqui é bacana que no meio do artigo, ó, tem um Findel, né, é conhecidíssimo também, ó, a obrigação de cada maçom professar a religião universal em que todos os homens de bem concordam, né, praticamente transcrevendo a Constituição de Anderson, certo? Então aqui, ó, só para você ter uma ideia, nessa parte aqui, ó,
eu achei bacana esse artigo, ele tá legal. Ó, se formos verificar a relação dos landmarks, porque no artigo ele explica o que é landmark, que é um assim, é como se fosse um regramento que foi surgindo, cada um aceita uma coisa, o que mais lhe convém, na verdade, né? E enfim, né? No Brasil, como eu falei, o McKay, mas não é o único que existe, né? Então aqui, ó, tem o aqui, ó, se formos verificar a relação dos landmarks existentes, observaremos a diversidade dos mesmos, quase todos levantados por Virgílio A. Lasca, e alguns por nós constatados. Tá? Ele pôs aqui, né? Então aqui tem uma lista, né? Não dos landmarks de cada um deles, né? Mas aqui, ó, por exemplo, ó, os 3 somente para Alexander S. Bacon e Crowley, 5 para Albert Pike, né, que eu li ali, está na página em português da Wikipédia, né? 6 para Jean-Pierre Berdelon, conhecidíssimo esses landmarks da Grande Loja de Nova York, né? Você veja, nem lá em Nova York, né, vamos dizer, nem lá nos Estados Unidos é uma unanimidade a questão do McKay, né? Porque ele era muito ligado ao rito escocês, sabe? Então a maçonaria tem esses estamentos, né? Os pequenos grupos, né, que às vezes criam regras específicas para ele somente, né? Aqui no Brasil, o mais popular é o rito escocês, então por conta disso talvez tenha acontecido esse tipo de coisa, né? 7 para Roscoe Pond e o cubano Carlos Betancourt, adotados pela Grande Loja da Virgínia. 8 para a Grande Loja de Massachusetts, repetindo a relação de McKay, apenas diminuindo-lhes a numeração, ó. Certo? E no último do McKay é que você não pode mexer nos landmarks, né? 9 para o Findel, né? Pelo rito moderno. 10 para a Grande Loja de New Jersey, para McBride, Joaquim, aqui, opa, pô, eu falei errado aqui, ó, tem os 14 aqui do Joaquim Gervásio Figueiredo, isso aqui é brasileiro, né? 15 para o John Simons, adotados pela Grande Loja do Tennessee. Robert Morris, também já vi esses landmarks. Luke Wood, adotados pela Grande Loja de Connecticut. Você pode ver, as grandes lojas americanas, cada um acabou adotando os seus regramentos. São 20, né? Os de McKay são 25. Aqui, 20 para o Ocidental da Colômbia. 23 para a Louisiana, 25 do McKay, né? Adotados, aceitos pelas grandes lojas brasileiras. Grandes lojas se refere à maçonaria no geral aqui, para a Grande Loja de Minnesota, 29 para Angel e 31 para o Reverendo George Oliver e 54 de Grant, adotados pela Grande Loja do Kentucky. Então é legal, é só você encontrar aqui, eu vou deixar o link aqui desse Freemasons, mas é freemasons.pt, né? E você já vai chegar nessa página, certo? Eu achei bacana, eu peguei assim, de bate pronto, eu já tinha feito uns artigos sobre isso, sabe? Mas esse aqui tá legal que ele traz um número maior, né? Traz mais informações a respeito desse assunto, né? E tem outras questões que eu falo aqui no canal Fatos Maçônicos, é só você clicar aqui na lupinha, landmarks, vai aparecer todas as questões, leis maçônicas, os landmarks de McKay, explorados, o que significa, domínios diferentes da maçonaria antiga e moderna, as leis da maçonaria, você conhece os 8 pontos de regularidade. Esse aqui é importante os maçons conhecerem, certo? Daí, e tem uma pancada de outras coisas que falam a respeito desse assunto. Então você veja, o que são os landmarks? São regramentos que foram surgindo, né? O landmark de McKay é de 1858, 1053, agora já me... Os de McKay são de 1858, né? Você veja, aí você tem que parar e pensar e ver como as histórias elas vão se desenrolando. Porque você tem lá a Grande Loja Unida da Inglaterra, ela surgiu em 1813 na Inglaterra. E daí o de McKay é o sistema norte-americano, atravessa o mar lá nos Estados Unidos, e o cara montou em 1858, né? Naquela época estava havendo um boom, né? Uma reestruturação, podemos pôr, do rito escocês antigo e aceito, né? Que o McKay era o cabeça, ele era o soberano comendador antes do Pike, né? Então você veja, ele estava fazendo um regramento para eles lá, né? Então os ingleses não tomaram conhecimento para ser educados, né? Eles não querem nem saber, para falar a verdade. O que os americanos estão fazendo lá é da jurisdição dos americanos,
Certo? Os ingleses, você vai falar com... Você pega um irmão inglês, se tiver algum irmão inglês, aqui tem vários irmãos da grande loja da Unida da Inglaterra, né? Gostaria que colocasse os comentários falando a respeito desse assunto, quais são os regramentos que a grande loja Unida da Inglaterra tem trabalhado até hoje, né? No nosso período atual, aqui, né, que são muito diferentes dos de Mackay, diga-se de passagem, né, e aqui no Brasil, na verdade, acabou se aceitando, se universalizando essa questão dos landmarks de Mackay, certo? Mas como você pôde constatar, é só fazer não precisa ser um expert em pesquisas, é só você dar um passinho a mais do que todo mundo faz, que você vai observar que existem vários e vários outros landmarks, como você viu, o do Pike, o próprio Pike, que é um cara muito conhecido dentro do meio do rito escocês antigo e aceito, né, e da maçonaria de forma geral, principalmente aqui no Brasil, o Findel, né, o do rito moderno, certo? E outros, Joaquim Gervásio de Figueiredo, né, prata da casa aqui brasileiro, também tem sua coleção de landmarks, né, sua coleção de regramentos, né. Enfim, né, você viu que o negócio não é tão simples assim, e existe um tamanho gigantesco, né, de regramentos que vão surgindo. E isso é só um tipo de regramento, porque você vai ter a Constituição, certo? Das potências, né? E daí você vai ter os regimentos internos, os regimentos gerais, as lojas têm seu regimento interno, seu estatuto, certo? E daí nós obedecemos lá algumas questões relacionadas, por exemplo, aos landmarks. Aqui no Brasil é aceito, né? O grande do Brasil, as outras potências acabaram aceitando essa questão dos landmarks de Mackay, a gente acaba seguindo, né? Mas só para você saber que eles não são os únicos, existem outros, né? E não é em todo lugar do mundo que o landmark de Mackay, os landmarks, né, melhor falando, de Mackay são aceitos, né? Então você vê, é uma questão peculiar, né? Muitas, obviamente, no mundo, muitos aceitos, todos têm os seus pontos, vamos pôr assim, né? Todos têm os seus pontos, mas nem todos seguem o landmark de Mackay, né? Certo? Você vai na França, por exemplo, dependendo, os caras... Vai na Inglaterra, você vai falar, mas os landmarks de Mackay, daí os caras vão falar, what? O que é isso? Do que se trata? O que é esse negócio? Daí você vai ter que explicar pro cara que existiu na maçonaria do norte. Quando você fala, os caras são dos Estados Unidos, na maçonaria eles usam regramento, e vocês não usam aqui? Deu cara? Nós que criamos as regras, certo? Então é uma coisa meio que por aí. Beleza? Mas obrigado aqui o irmão Lineu, né? Irmão Lineu, muito obrigado aí. Foi bacana, isso daí é bacana, cara, sabe? Porque esclarece. Por isso que eu digo, faça os seus comentários, que a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos aqui. E a gente tenta esclarecer, obviamente, na medida do possível, né? E você viu que o troço não é tão difícil. Você tem um pouquinho de boa vontade, que você já começa a dar umas crafunchadas na internet, já vai descobrir a caixa de Pandora aberta. Beleza? Até o nosso próximo encontro, um fortíssimo e grande abraço, e não deixe de conhecer meu site lá, dá uma olhada que tem muita coisa disso daí que eu falei lá no meu site, nos meus cursos em vídeo, nos meus livros. Até o nosso próximo encontro, um fortíssimo e grande abraço.